Boa tarde, eu já fui apresentado, né? Mas eu dou aula de hebraico há mais de quase 30 anos. Dei no Rio de Janeiro, dei alguns seminários no Rio, aqui em Friburgo, e agora estou lá no Seminário Serrano com o maior prazer. Fui convidado para dar minhas aulas de hebraico lá, trabalhando a parte gramatical, ensinando as pessoas a ler o hebraico, né? E às vezes a gente não dá tanta importância, né, em relação ao original, porque nossa Bíblia já vem toda, né, mastigada, toda traduzida, e fica muito fácil para a gente dizer. Mas há casos em que nós precisamos ter pelo menos uma noção, até mesmo para enriquecer o nosso ministério, né, dentro das coisas de Deus. E esse é um assunto que eu venho já há muito tempo, né? A primeira essa é a terceira palestra que eu dou sobre isso, porque depois eu tinha até apagado meus arquivos com relação a dar palestras, porque na realidade não queremos criar polêmicas, né? Porque temos outras instituições que defendem essa tese e tentam entender, mas a questão é que as pessoas confundem um ponto primordial, que é o conhecimento da língua hebraica. Essa é uma palavra, Shekinah, que está ali escrito em hebraico, né? E que nós, né, não temos assim um conhecimento e nem temos observado ela dentro das nossas escrituras sagradas. Como eu tenho o hábito de sempre demonstrar aquilo que eu falo, aquilo que eu dentro da palavra, né? Então hoje nós vamos tirar essa dúvida, essa questão, né? Se é importante ou não, né? Essa palavra para nós como cristãos. Que a realidade é o seguinte: quando decidimos tomar uma direção em nossas vidas, é porque entendemos que essa é uma decisão, né, certa a ser tomada. Não é assim? Normalmente é assim. A gente toma uma decisão porque já analisamos e achamos que aquilo seria uma decisão, seria o caminho a ser tomado. Seguir os ensinamentos, por exemplo, da palavra de Deus, é sem dúvida uma decisão sábia e necessária como cristãos. Conhecer da palavra, conhecer as coisas de Deus é extremamente fundamental para aquele que é cristão, não é? Por isso estudamos, por isso lemos a palavra. Portanto, devemos ser zelosos com o que decidimos acreditar. Eu decidi ser cristão, eu aceitei Jesus, então eu preciso ser zeloso por aquilo que eu acredito, não é assim? Entretanto, pelas diversidades que nós temos visto por aí, de instituições religiosas, infelizmente, né, algumas têm tomado direções equivocadas, por falta talvez de critérios teológicos, de repente. Então fica essas questões, porque nos deparamos com coisas desse tipo. Porque quando ajustamos a nossa vida a um propósito, eu vou ajustar a minha vida porque eu tenho um propósito, né, cujo objetivo é ser fiel, leal ao que eu acredito, né? Então temos aí um motivo para quê? Para analisarmos profundamente tudo que vem acrescentar ou agregar, né, o nosso meio cristão. Não é um motivo. Você tem que ter esse motivo, né, para que realmente nós ficamos atentados para isso. Porque lá em João 5,39 diz assim: examinai as escrituras, porque julgais nelas. João 5,39. Desculpa, falei rápido, né? Aliás, eu tenho um tempo razoável, né? Mais ou menos. Se Jesus não voltar antes, é isso. Eu gosto muito de interagir, conversar,
se sentir à vontade. Então, João 5,39 diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunhos de mim. Temos que examinar, irmãos, temos que consultar as Escrituras. Eu não sei um pouquinho de hebraico, não precisa, né? Vai sempre ter um que vai saber um pouquinho mais e vai nos orientar, né? Precisa ter critério e zelo pelo aquilo que a gente acredita e decidiu seguir o nosso caminho para a vida eterna, que é ser cristão, aceitar Jesus. E a gente precisa ter essa noção, mas é preciso ter zelo. Então, portanto, tudo aquilo que não vem, não tenha, né, testemunhar, não venha testemunhar a verdade das Sagradas Escrituras, não devemos dar crédito. A não ser que nós vamos analisar e ver exatamente essa importância. Mas devemos analisar a sua origem e as suas relações com o que cremos. Há uma relação do que nós acreditamos, vocês vão ver aqui, durante o nosso tempo. Há realmente uma relação desta palavra com a que a gente acredita? Vocês vão decidir. Porque tem um livro de teologia que ele diz o seguinte: o autor é muito esperto. O que ele faz? Ele dá várias posições de várias linhas religiosas e você decide o que realmente é verdade. Ele joga toda a responsabilidade para cima de quem está lendo, para o leitor. Ele não se compromete. Ele diz: olha, nesta crença é assim, nesta é assim. E assim você vai decidir o que realmente cabe dentro do contexto que você crê. Amém? Estão entendendo? Muito bem. Eu gostaria de acrescentar também que não é o nosso desejo, nem objetivo aqui, é criar polêmicas, tá? Vocês vão ver que eu vou explicar isso detalhadamente. Vou ter que usar um pouquinho do hebraico, né? Porque não tem como. Mas é simplesmente nos esclarecer, né? Que as pessoas tenham essa noção do que é. Algumas coisas que venham se entrar dentro do nosso contexto evangélico. Mas nós teremos o quê? Queremos analisar de uma forma sensata, né, a real relevância deste assunto no nosso meio cristão. Essa introdução é exatamente para isso, para que nós viemos, né, de certa forma, a ter esta consciência. Deixa eu ver aqui. Vocês sabem, eu não sei, alguém já viu alguma coisa parecida com isso? Oi? Está um pouquinho clarinho, né? Vocês estão me escutando, amados? Sim. Eu conheço, não sei de onde. Também, dentro do irmão em algum lugar. Eu já ouvi em algum lugar. No seminário, não? Não. No seminário, não. Pois é. Mundo pequeno, né? Está vendo isso aí? Isso aí, para aqueles que não sabem, o judaísmo tem o seu lado filosófico, né, religioso, de natureza mística, né, e é chamamos de cabala. Alguém já ouviu falar? Cabalismo, né, o estudo. No caso do hebraico, quando se fala em cabala, se estuda as raízes das letras do alfabeto hebraico. Estava até comentando com o pastor sobre ele, vai entender um pouquinho que eu vou falar. Vou tentar explicar um pouquinho para vocês. Nós temos uma letra no alfabeto hebraico que chama-se Vav. E quando ela está à frente de um determinado substantivo, ela tem a finalidade de conjuntiva, ou seja, né? E vem o artigo: a casa de Pedro é bonita. Então ela vem associar-se, ela é um vav conjuntivo.
Esta última, esta aqui nós estamos falando, chamada, segundo a Cabala, o mundo místico judaico, ela pertence, são chamadas Sefirotes, são 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 aqui, ó. São 10 Sefirotes. Daqui a pouco eu vou explicar. Então, místico, você sabe o que é místico? Sabe, né? Referente a mistério, as cerimônias religiosas e secretas. Não se usa muito lá na maçonaria, né? Porque a maçonaria tem 2 linhas. Eu lidei muito com essas pessoas, porque eu precisava pesquisar bem sobre isso para poder falar. Na época, isso faz mais de 15 anos. E eu entrevistei pessoas que seguiam até mesmo satanismo, pessoas que seguiam a Cabala, porque eu estava no escritório, nessa época eu trabalhava, era mais jovem, eu trabalhava no Rio, então eu estava lá na hora da minha folga, no computador, aí por acaso estava escrito lá a palavra Shekinah. Aí uma determinada pessoa passou por mim e disse, aí veio me cumprimentar, né? Dizendo, pertence à Irmandade, irmão? Não, por quê? É porque eu vi aquele nome lá. Então eu queria conversar com você, bater um papo, porque eu estava preparando a palestra. Me dá umas informações, podemos marcar um dia para a gente bater um papo, para você me explicar um pouco sobre isso aqui. Ele trouxe coisas superficiais. Ele não trouxe aquilo que eu buscava entender. Porque a maçonaria, ela tem uma linha tanto secreta e uma outra de forma social, onde ajuda-se muitas pessoas. Eu até participei, já fui convidado para um almoço lá no Rio por conta disso. Eles se lidavam com essa parte social, mas essa parte secreta ele não me trouxe o que eu queria saber sobre essa tal de Shekinah. Nada demais não, gente. A gente fala de Shekinah, mas vocês vão entender claramente. Então o que quer dizer? Cabala, estamos falando da Cabala. Isso aí chama-se Árvore da Vida. É onde os cabalistas analisam estudam a divindade, que é Deus. Aqui, normalmente, tem vários, vou mostrar mais alguns outros, Árvore da Vida, que vocês vão poder observar que tem uma pessoa no meio, que é o estudo do ser humano, né? A natureza do ser humano, como a natureza de Deus. Segundo a crença mística judaica, a Cabala tem a sua origem, teve a sua origem na época medieval, do século XII ao século XIII. Essa época é uma sociedade que investiga a natureza divina. Ela investiga as ações e a natureza de Deus. E os seus ensinamentos explicam as complexidades do universo, material, imaterial, físico, metafísico, bem como a natureza física do ser humano e da humanidade. Ok? É mais ou menos isso. A questão, porque eles usam muito. Normalmente, quem dá uma aula como diz das Sefirotes, a Árvore da Vida, que tem as 10 Sefirotes, é um rabino. Um rabino que dá essa orientação e analisa as coisas da divindade. Então, portanto, a Cabala é uma seita mística judaica. Cabala é uma seita mística judaica e que usa métodos esotéricos. Vocês sabem, né? Aquela coisa dos horóscopos, essas coisas aí, né? Para as suas análises. Então é isso. Cabala quer dizer exatamente isso. Agora deixa eu passar mais uma aqui, se você tem aqui. Olha lá, Cabala, escrito em hebraico. Foi até que bom, né, pastor? Que não precisou eu ter um quadro para escrever em hebraico, né? Que aí facilitou muito. Não precisa, porque o irmão já. Só se eu fosse falar das partes gramaticais das palavras, dos textos bíblicos. Não precisa. Não precisa, porque eu tenho isso aqui, ó. Cabala, misticismo judaico. Porque Cabala significa, em hebraico, tá? É a parte mística do judaísmo.
tá bom? Como também tem a parte mística cristã. Vocês depois podem pesquisar lá, mas não vou entrar nesse detalhe agora. Aqui, essa aqui está bem mais clara. Temos aqui uma árvore, o símbolo de uma árvore, né? O símbolo da árvore, com as 10 sefirotes, que eu já vou explicar já o que é sefirote. Aqui, essa é o Vav, que eu falei, que é uma conjunção, porque em cima é a divindade, esse contexto aqui, essa árvore ali, seria a divindade, o estudo da divindade, Deus, e esse último aqui seria a relação de Deus, deixa eu lembrar aqui, que eu acabei esquecendo de botar aqui, Morad, se não me engano, eu vou ver se eu acho aqui, que a tradução seria reino, que é exatamente o contato da terra, do reino, nosso reino, com a divindade. Por isso a Vav tem uma conjunção. Por isso a Cabala é o estudo das relações com o ser humano, tá? Então, estas figuras que vocês estão vendo aí representam a árvore da vida, segundo os cabalistas. É um sistema cabalista em forma de árvore que é dividida em 10 partes chamadas sefirotes, ou vasos. Eu fujo aqui. Sefirotes, vou tentar explicar. Sefirotes está no plural em hebraico, mas o nome normalmente pode ser também chamado de Sefira, segundo o misticismo, né? É um canal de energia divina ou força de vida. Agora deixa eu perguntar, por enquanto o que eu estou falando aqui tem a ver com a nossa Bíblia? Tem? A palavra? Vocês têm estudado? Tem muito não, né? Eu gosto que a gente seja interativos. Eu gosto da gente se relacionar, né? Não tem ainda. Vamos lá, a gente consegue chegar a esse ponto. É através da Sefirote, segundo os cabalistas, que Deus interage, né? Que Deus interage com a sua criação, como nós. É através dessas Sefirotes. Cada uma tem um significado, não vou entrar no detalhe porque demoraria muito, mas cada uma tem um significado. Eu estou falando mais da última porque a última é reino, e reino significa uma relação com Shekinah. Eu vou mostrar para vocês uma árvore dessa que tem embaixo ali, não em hebraico, mas está em português, Mahut. Em hebraico quer dizer reino, tá? E tem uma relação extremamente íntima com a palavra Shekinah. Vocês vão ver ali numa próxima que eu vou passar. Deixa eu ver aqui. Aqui. Está vendo ali? Shekinah. É uma das safiras. Por que Shekinah? Porque ela é a letra que aproxima, é a presença de Deus, da divindade com quem? Com o seu povo. Lembra lá em Êxodo tem isso, eu vou mostrar já na Bíblia aqui. Aí está lá, derrama a sua Shekinah, Deus, a glória, derrama a sua glória. Tudo isso a gente vai ver com muita calma hoje. Temos aqui um livro. Esse livro, meus irmãos, não foi fácil eu conseguir. Eu tive que ir existe no Rio de Janeiro, na rua, vocês não vão lá, eu acho que vocês não vão lá. Lá existe uma livraria que é exclusiva de São Cipriano. Quem teve falar em São Cipriano? Livros de São Cipriano, né? Era o que São Cipriano? Era um bruxo. Era um santo da Igreja Católica que era um bruxo. Meu pai era espírita. Meu pai lidava com essas coisas. E ele tinha lá o livro de São Cipriano. É onde eu consegui esse livro aqui. Esse livro aqui. É a quarta aqui? Ah, não, é a quarta. Agora. Onde eu consegui esse livrozinho aqui. Que está escrito ali o quê? Oráculo. Oráculo quer dizer previsão futura. Oráculo da Cabala. Eu vou passar, vocês vão olhar, porque estamos em casa, né? Posso fazer uma pergunta? Pode. A gente consegue afirmar que a Cabala
meio judaico através dos cativeiros? Oi? A palavra Cabala é hebraica, de origem hebraica. Não, mas ela entrou no meio do povo judeu depois dos cativeiros? Junto dos cativeiros? Não. Ou já era antes? Agora certinho para você ver. Pois é, né? Deixa eles olharem. Olha aí com calma. Tem uma parte aí que eu quero que vocês olhem. Deixa eu ver aqui. Eu tomei a liberdade. Oráculo da Cabala. Ensinamentos místicos das letras hebraicas. Tá? Esse livro foi escrito por Richard Stedman. Ele é um grande estudioso, né, dessa área cabalística. Aí tem uma paginazinha, queridos. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar para vocês. Isso aqui que eu fiz questão. Pode abrir quem está com o livro aí na hora. Dá uma abridazinha desse livro. Eu até tirei foto e coloquei aí. E eu vou ler para vocês. Eu estou na página 68 e 69. Para que vocês tenham uma ideia da visão mística sobre o judaísmo em relação a Deus, tá? Eu vou ler aqui. Achou alguma coisa aí? Tem que ver se encontra a palavra aí que está marcada de amarelinho. O que está escrito? Fala bem alto para o pessoal poder ouvir. 10 Sefirot. Não, é o outro lado aí. Tem mais outra aí. Shekinah. O que é essa palavra que o povo tem cantado no mundo evangélico está fazendo dentro de um livro? Benção isso aqui, pastor. Dentro do livro como Oráculo da Cabala. Oráculo da Cabala, ensinamentos místicos das letras judaicas. Poxa vida. Mas vou chegar lá, é coisa muito boa. É muito bom a gente estudar a palavra, né? É muito bom a gente estudar, é muito bom, irmãos. Você não tem ideia, estudem mesmo a palavra, que é um enriquecimento tão profundo. É que eu sempre falo para meus alunos, pastor, está de prova aí, né? E ó, é um dos melhores, hein? É, ué. Sem graça. Só que nós temos passado lá para explicar isso, né? Vou ler aqui, tá bom? Quando o último vaso são sefirotes, a mesma coisa que sefirotes. Esses sefirotes são os vasos, que são vasos é o quê? Preenchidos, né? Então, eu vou ler o que está no livro aí, para vocês terem uma ideia. Não estou afirmando nada, apenas estou lendo o que está no livro. Diz assim, ó: quando o último vaso se rompeu, a Shekinah, o aspecto feminino imanente, ou seja, contido da divindade, foi exilada. Está escrito ali. O aspecto feminino. Por que a palavra Shekinah, o final dela é o que, pastor? Feminino, né? A gente acrescenta no substantivo, é porque agora não precisa agora, não tem como botar aqui. Mas nós temos uma Shekinah, é um E, é um serê, é um re com um patá. Pouco escrito para vocês, mas eles já sabem o que é. É uma vogal com a consoante final que leva o substantivo para o feminino. Então está escrito aqui: quando o último vaso se rompeu, a Shekinah, o aspecto feminino imanente, continua, quer dizer, contido, né, na divindade, foi exilada. E diz aqui no 69: e com o rompimento dos vasos, sefirotes, com rompimento, porque diz a história, que eu não botei tudo, a presença de Deus dentro do vaso das sefirotes, que somos a análise, é muito forte pela luz, que ela se rompe. Aí ele diz assim, ó: a própria natureza de Deus se divide. Quando ela se rompe o vaso, a natureza de Deus se divide. Aí chama-se o quê? As partes masculina e feminina da divindade. Quem é a divindade? Que eles conhecem como Deus. Como vocês podem perceber, isso não tem a ver com as escrituras sagradas. Tem alguma coisa? Até agora eu falei alguma coisa que não tem nada a ver?
Mas eu trouxe um livro ali que alguém escreveu, que estuda e lida com cabala, misticismo judaico, tem essa palavra. Por isso que eu digo, né? As pessoas querem fazer as coisas, mas por que não foi lá aquele cidadão e pesquisou isso, né? Procura um professor de hebraico que conhece a original, né? Vai lá, pesquisa e pergunta, meu irmão, isso aqui é certo? Essa palavra aqui realmente ela tem na Bíblia? Eu posso cantar ela como a presença de Deus? Porque Shekinah é a presença de Deus, é a glória de Deus, mas para o judaísmo, numa parte mística. Aí a gente fica, por que ele não pesquisou, né? Aí tem essa situação. Então, isso se dá porque é um segmento cabalístico de onde você tem a visão mística de Deus. É um estudo místico de Deus. Essa área aqui que nós estamos falando. Nós já passamos aqui o texto. Vocês já passaram? Já conseguiram ver? Identificar aí? Está passando? Tá bom. Devagarzinho porque aí está... Shekinah. Vocês estão vendo em português? Estão vendo falando aí em português? Escrito em hebraico aqui. Nós temos um Shin, o Serê, a letra CH, SH, tem um SH, essa letra aqui de cima é um SH. Esta aqui é um Serê, que é a letra E, é uma vogal hebraica longa. Nós temos um quê? Um Kaf, que é no hebraico não tem a letra C, temos a letra K, que é o Kaf, tem o Yod-Direk, que é o I fechado, temos o Nun, que é a letra N, e temos o Patá, o Patá, que é uma vogal breve, e no final essa letrinha aqui, que é uma vogal que não fecha a sílaba, ou seja, não fecha, mantém-se a sílaba aberta no hebraico. Isso é coisa gramatical, mas olha só, tá vendo esse finalzinho aqui? Esse é o Re com o Patá. Esta palavra, ela é levada para o feminino, por isso que ele diz ali a parte feminina de Deus, da divindade, porque é acrescentada no sufixo desta palavra essa terminação que se muda para o feminino. No português nós não temos os sufixos que nós lançamos no substantivo para transformar o substantivo na parte de gênero para o feminino e masculino. Aqui no hebraico é isso aqui, essas duas letrinhas aqui. Um patá mais... Só minutos, que tira da esquerda para a direita, tá? Ah, tá. Eu sempre estou lindo aqui para cá, né? Então fica, ó. Shekinah. O hebraico é lido da esquerda para a direita. Toda a língua semita, toda a língua daquela região é escrito da esquerda para a direita. Então, que a palavra é essa? Que palavra é essa? Ainda não cheguei lá. Eu quero ir bem devagarzinho para a gente poder se deliciar e entender de... Oi, meu. Oi? Da direita para a esquerda. Pois é. Desculpa. É o contrário. É da direita para a esquerda. É isso aí. Que palavra é essa? Né? Que tem visto em algumas letras, né? Hebraicas, que tem algumas letras, músicas evangélicas, né? Deixa eu ver aqui. Eu não sei se daria, mas eu até vi o negócio aqui. Deixa eu ver. Vê se vocês escutam aqui. Improvisei. Essa? Não é essa aqui? Tá dando para ouvir? Tamanha é a sua glória. Então a Shekinah é considerada glória de Deus, presença de Deus, que é o tabernáculo, glória de Deus, tá? E nós vamos aprender que não é nada disso.
Ok. A gente conhece, mas não canta aqui. Não, tudo bem, amém. Mas, gente, Não, mas não canta. Não, desde que eu tô na igreja, que eu não lembro de ter cantado. não. Não se preocupa, não. São vários erros doutrinários nessa música. São vários. Vários. Vocês foram para Coríntios, como é que você vai conseguir ficar em pé? Pois é. Paulo fala em Coríntios, tem vários erros doutrinários. Mas eu não lembro. O que essa palavra significa? Alguns dizem que é a presença de Deus, por conta do tabernáculo, né? Que é a presença de Deus ou a habitação de Deus no meio do seu povo, né? Certamente nós seremos mortos. Se a gente fosse voltar para o tabernáculo, todo mundo seria eliminado. Mas é coisa de pentecostal, né? O pastor sabe, eu dou ensino bíblico para uma igreja Assembleia de Deus. Quando eu chego lá, aquelas culturas, né, pulando, tudo bem. Mas nas quarta-feiras, quando é minha aula, você não vê uma mosca, não é, Maria José? Você não vê uma mosca. Eu não sei o que eles querem, né? Eu falo, não engano, olha, a minha linha é batista. Mas eles gostam, porque eu prego assim, tem que falar, as coisas de Deus tem que ser claras e verdadeiras. É necessário. Por isso que eu estou trazendo isso para os irmãos. Outros dizem que é a glória de Deus, mas afinal, o que podemos falar dela, né? Na verdade é que as pessoas estão equivocadas por falta de esclarecimento e conhecimento. A verdade é essa. Então estudem mesmo. E lá eu preciso toda hora estar dizendo para eles, estudem. Tem uma irmã que chegou para mim e disse assim, olha, eu quase não leio a Bíblia, porque eu acho tudo complicado. Ela adora as minhas pregações porque eu sou uma pessoa que explica os mínimos detalhes. Eu levo tudo anotadinho, explico detalhe por detalhe. E vou buscar lá no fundo para explicar. Porque eu reconheço que as pessoas lá não têm certo conhecimento, porque não estuda realmente a palavra, né? Então você precisa preparar cada vez mais e minuciosamente, cada vez mais, para ficar bem claro para eles, né? Então o que acontecia? Eu tento passar para eles. Ela fala, eu não gosto de ler. Então eu falei com ela, eu vou trazer uma Bíblia para a irmã na linguagem de hoje, que aí vai ficar mais fácil para a irmã poder ler, porque a irmã não está lendo a Bíblia e fica meio difícil, é meio complicado. Então é importante que leia a Bíblia. Não vou levar uma Bíblia em hebraico para ela que não adianta. Não vou levar uma Bíblia normal como a nossa, que ela está bem escrita. Porque só gosta de língua estranha, né? Pois é. Então, para clarearmos esses equívocos, será necessário que falemos um pouco do hebraico, né? Vamos aqui a parte Shacã. Agora nós vamos começar a estudar um pouquinho do hebraico. Shacã, irmãos, isso aí é um verbo, raiz do verbo habitar no hebraico. Diz que Shekinah é habitação, não foi o que eu falei aqui? Mas aí contém a mesma raiz, porque essa raiz ela tem vários significados. Ó, Shacã, que é, ele poderia cantar, né? Derrama a sua Shacã, mas aí não ia combinar. Quem é do louvor aqui? Também. Não dá para associar, né? Shacã para Shekinah, então ele quis harmonizar para poder ter o som, né? É Shacã, que significa pousar, morar, habitar e residir. Este é o verbo em hebraico, que significa Shacã. Tem alguma coisa a ver com Shekinah? Ali você não tem. Ó, aqui você tem um Kamesh. A primeira, vou passar aqui, tá? Você tem Shekinah, ou seja, Shacã, que é uma raiz que é Shekinah, que os judaicos, os rabinos pegaram. Então tem aqui, ó, um Kamesh, que é a letra A, e nós temos aqui depois do Kaf, nós temos um Patá. Aqui teria que ser um Yod mais um Mirek, ou seja, teria que ser que, né, é She, teria que ser um E aqui, não é isso? Um She, mas é um A. Então não tem muito a ver com aquilo lá, tá? Deixa eu voltar mais um pouquinho.
que também pode se aparecer desta forma, Shequem, que está no dicionário, que quer dizer morador e moradia. Estas palavras aí, se você procurar, estão na Bíblia. Então, vou tentar mostrar para vocês, está até marcado e vai ser rápido. Que pode. A gente tem que mostrar e que matou, e mostrar exatamente o que está aí. Matar a cobra e mostrar o pau? Exatamente. Mostrar a cobra. Tem que mostrar, está marcado aí, olha a primeira aí, olha aí, Êxodo. Quer dar uma olhadinha aí? Está em hebraico, português, está marcado com a canetinha aí. Êxodo 25:8. O que está escrito aí? Farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Habitar. Agora olha em hebraico, não estou abusando não. Está marcado com um pontinho vermelho aí. Sim. Consegui identificar essa raiz? Quer que eu leia o Não, mas tem a raiz aí. Sim. Tá vendo? É igual? Sim. É igual essa raiz aqui? Sim. Então, é exatamente isso. Aqueles que não entenderem, está marcado aí. Que não lê em hebraico, é lógico, mas aí tem marcado em canetinha vermelha, que identifica isso. Então, esse verbo é que é habitar, irmãos. Shakam, não é Shekinah. Shekinah, eles levaram para o feminismo, para poder trabalhar a questão masculina e feminina de Deus, que não tem nada a ver. Né? Mostra aí, dá uma força aí, irmão, para mostrar que isso realmente. Êxodo 25:20. Agora nós vamos fazer uma comparação. Quase igual, né? Começa parecido, né? Só parecido. Pois é, né, gente? Isso é uma tentativa mais ou menos na mesma linha da palavra Jeová. Essa tentativa de pronunciar isso aí. Vou explicar, né? Tem tempo, né, pastor? Até 4 horas, é isso? Hã? Tem 5? Poxa, não tem isso tudo, mas no finalzinho eu vou passar um filme aqui, um filmezinho de 30 minutos. Tá? Vamos passar um filmezinho de 30 minutos, então tem que me equilibrar em relação a isso. É importante esse filme. Aí vocês vão tirar toda a dúvida que está ali declarando mesmo em relação a... Ah, o que o irmão me perguntou. Jeová. É porque é o seguinte. Vou abrir um parênteses aqui. Todos viram? Tem outra aí, fica lá com você que eu vou ter outra marcação aí que eu gostaria que o irmão olhe. Acho que até no mesmo lugar. Tabernáculo também. Tá, vou apresentar já. É que acontece o seguinte, gente. O hebraico é uma língua consonantal. Não tem vogal no hebraico. Esses sinais que estão vendo aqui, que parecem vogal, não é originária das escritas originais. Entendeu? Elas foram lançadas, porque na época, lembra do cativeiro, que eles se afastaram, os judeus se espalhou então estavam perdendo essa consciência de orar em hebraico, de buscar a Deus em hebraico. Então ficaram muito preocupados os rabinos, que são os sábios judeus. Então o que eles fizeram? Porque no hebraico você registrava a consoante no Talmud. Talmud é um livro de registro judaico. Então você registra no Talmud todas as situações. E as vogais você guardava mentalmente. Passava isso de geração em geração. Então não há registro das vogais, só as partes consonantais. Então quando eles perceberam que os jovens, principalmente, como os judeus foram dominados por outras nações, então eles começaram a buscar, que o povo é meio complicado, né? Vão muito, Maria vai com as outras, né? Estuda a história de Israel, você vai ver a ideia como era o povo de Israel.
Então, eles se misturavam com outros povos que estavam dominando e começavam a pegar aquela cultura, essa cultura judaica, daqueles outros povos, e se esqueciam. Só que não tinham mais, estavam se esquecendo de orar em hebraico, e se esqueceram totalmente das vogais. Então, o que aconteceu? Os chamados sábios judeus, chamados masoretas, por isso são chamados textos masoréticos, são aqueles sinais diacríticos ali que vocês estão vendo. Parece um Tzinho debaixo da consoante, parece um tracinho debaixo da consoante. Aquilo são vogais masoréticas, criadas pelos masoretas, sábios judeus, que levaram cerca de 500 anos trabalhando a gramática do contexto para lançar isso nas escrituras. Se você pode observar que ela não altera o texto em si, porque ela é escrita embaixo, e quando é escrita do lado, ela utiliza uma consoante que vira vogal. Porque no hebraico nós temos... Estou falando muito rápido? Não. Porque no hebraico nós temos consoantes que podem ser também vogais. No caso ali do irek, esse pontinho aqui, ó, esse pontinho, mas esse aqui, que é um iod irek. Iod irek é um i fechado, tem um som fechado. Então normalmente o iod, ele é uma consoante, mas quando são chamadas consoantes vocálicas, tanto vale para consoante como para vocal, dependendo da situação que ela é colocada. O W nosso? Sim, exatamente, o Y. Sim. Tá? Mais ou menos isso. Então, eles não tinham, estavam perdendo, então criaram esses sinais. Aí quando chegaram, poxa, qual é o nome verdadeiro de Deus? Qual é o nome próprio de Deus? Quem sabe? Né? Jeová, eu não sei, não está registrada a vogal lá. É Jeová, Yahvé. Para mim, seguramente, eles chamam de quê? Adonai. Porque quando eles iam escrever o nome de Deus, porque a palavra Deus, irmãos, a palavra Deus é El, E-L, tá? Por aquele quadro, né? Mas não precisa não, estou comentando. El significa, eu sabia que alguém ia perguntar sobre esse assunto. Então, El quer dizer Deus em hebraico, porque vem de Elohim no plural. El, Deus, Elohim, Deus no plural, sentido Deus no plural. Então, o nome próprio de Deus está lá, Yod He Vav He, que os judeus escreviam, mas não escreviam as vogais. Aí, por várias especulações, não sei, botar Yahvé, né? Não sei, não posso garantir isso. Então, para sua segurança, o nome de Deus verdadeiro pessoal, que eu sei que está escrito com consoantes, é Yod He Vav He. Pronto. Esse é o nome para mim verdadeiro de Deus, o nome pessoal de Deus. Porque não tem as vogais, eu não sei quais eram as vogais que eram colocadas ali, porque os judeus se perderam nesse ponto, que não tinha vogal, era tudo guardado aqui. Entendeu? E a gente chama esse Yod He Vav He, quando está a Bíblia hebraica, quando você estiver lendo, e quando chegar no nome de Deus, você vai ver esse tal de Yod He Vav He. Você não vai ler Yod He Vav He. Você vai ler o quê? Adonai, que quer dizer Senhor. Porque ele não falava o nome de Deus. Eles falavam Adonai porque não queriam lançar o nome de Deus em vão. Então não chamava o nome de Deus próprio. Chamava Adonai, que quer dizer Senhor em hebraico. Tá bom? Como diz assim, Bereshit bara Elohim et hashamai haitatohu vavohu rosh opnei teron Adonai Bereshit bara Elohim et hashamai haitatohu vavohu Adonai Baruch rabá beshem Adonai. Seja bem-vindo em nome do Senhor. Mas eu não falei o nome de Deus. Então eles usam assim. Quando você for ler em hebraico, você vai ler dessa forma. Baruch rabá beshem. Seja bem-vindo em nome do Senhor. E não o nome de Deus, né? A velha. Então é isso que eu tenho que dizer. É bem complicado, mas seguramente é exatamente isso que eu estou te falando. Tá? Não, o nome de Deus você não tem como saber. Mas a gente sabe que é Adonai. Pronto. Senhor. Então, temos aí, embora a palavra Shekinah seja derivada do verbo
Shachan, é uma derivação que os judeus tiveram, porque é uma cultura e uma língua judaica, né? Daquele período dos semitas, né? Eram línguas, tem um aramaico, né? E tem outras bastante parecidas, inclusive o hebraico arcaico, que é bem diferente desse aí, que esse é o quadrático, é o que se usa hoje em Israel, né? Sem as vogais, é lógico. Então você pode ver ali a mesma raiz, irmãos. Vou explicar aqui, prestem bem atenção. Tem a mesma letra lá? Tem. Tem a mesma letra lá? Esse olho aqui, ele não entra lá. Por quê? Ele não considera como raiz. Por quê? Porque aqui não é a consoante. Esse aqui está como vogal. Lembra que eu falei aqui? Esse olho, ireque, ele é uma vogal. Então entra o nun logo seguido. O nun é aquele lá, ó. Tá diferente esse aqui para aquele lá? O final lá? Tá. Porque o nun, no final de uma palavra, é escrito daquela forma. Mas é o mesmo nun. Entendeu? Porque no final, em algumas palavras em hebraico, o final da letra é modificada, ela é escrita de outro jeito, diferente. No caso do nun é aquela forma. Se ela for escrita no final da palavra, ela é escrita daquela forma. Se ela for escrita no meio da palavra, ela é escrita dessa forma. Tá bom? Então é a mesma raiz. Por isso que eles pegaram, eles criaram essa comparação de habitar, mas do lado cabalístico, do lado místico, tá? Então, derivado do verbo Shachan, que nós já mostramos lá, que é lá em cima, Shachan, que é habitar em hebraico. Não é Shekinah, é Shachan. Botei ali bem comparado. Ela só aparece na Cabala judaica. Ela só vai aparecer na Cabala judaica por se tratar de uma palavra ligada ao quê? Ao misticismo. Porque ela é envolvida com o misticismo. Vocês viram no livro aí? Não está no livro aí? Não foi eu que botei, foi um grande escritor. Você viu na Bíblia aí o que é em hebraico habitar? Você viu na Bíblia aí? Está aí na Bíblia. Habitar. Presença de Deus, está aí na Bíblia. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui ainda, né? Na verdade, Shekinah é uma palavra criada pelos rabinos para expressar a presença divina. Habitar. Habitar, presença de Deus. Ele habita do meio do seu povo. Tabernáculo portátil, né? Tem aquela observação? Só porque na literatura cabalista, que é do lado místico do judaísmo. Quer ver? Vou mostrar aqui. Vamos analisar aqui um pouquinho. Tem esse texto aqui em hebraico. Misé. Isso aqui é um pronome demonstrativo. Tem pronome demonstrativo aqui, Melech, que quer dizer rei, Ha-Kavod. Kavod, Ha-Kavod. Aqui nós temos o que, pastor? Um artigo definido. Viu como é útil, né? Eu vou gravar vídeo, né? Vamos analisar então, dizer que ela significa a glória de Deus. Não falaram isso? Você viu cantar aqui, o rapaz? Ninguém suporta, fica de pé por causa da glória de Deus. Só que glória em hebraico é kavod. Kavod. Aqui é um artigo, está fora. Kavod. Aqui é um D no final. Só para ver se eu posso. Lógico. Aqui vai dizer a glória. A glória. O glória é para estar entendido. Sim. E o artigo. Artigo, botei beijo. Exatamente. Olha lá, 24:8. Salmo. Está marcadinho aí, meu amado. Você não está com o negócio, vê se você acha aí. Ó, vai ter que estudar com a gente lá, hein, pastor? Deixa eu falar. Vai lá estudar com a gente hebraico, rapaz. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei? O Senhor foi forte e poderoso, o Senhor poderoso. Deixa eu dar glória. Está marcado aí, não está, meu querido? Tá. Agora olha lá no hebraico, se tem lá Kavod. Confirma essa letrinha aqui, ó. Lá. Sim. No meio. Consegue identificar? Então não é Shekinah glória. É Kavod, não tem nada a ver.
Tá vendo? Pois é. E uma atitude que o camarada que faz, por exemplo, essa música sem procurar conhecimento, que leva outras pessoas a cometerem o erro. Olha o que eu falei com você do início. Eu cheguei aqui e disse assim, olha, vocês vão avaliar. Eu vou mostrar para vocês e vocês vão dizer se realmente convém cantá-la ou não. Entendeu? Agora, não, mas não tem nada demais. Porque a palavra Shekinah, ela existe. Só que na literatura judaica, do lado místico judaico. Ela existe, ele não está errado, existe a palavra. E que significa habitar também. E que significa também presença de Deus. Porém, no lado místico. Para quem estuda a Cabala, aqui nós mostramos aquela árvore ali, bonitinha, que vocês viram que não tem muito a ver com a Bíblia. Entende? Está dando para entender? Eu me lembro quando nasceu o filho o neto de I, eles colocaram o nome de Icabod. Foi-se a sua glória. Pois é, tá aí. Outra confirmação. Não, pode deixar aí. Pode deixar aí, irmão. Então, nós temos escrito ali, em hebraico, vou tentar ler aqui para você. Mizé Melé Hakavot. Mizé Melé Hakavot. Em hebraico, que quer dizer que se chama. Perdão. Deixa eu ver aqui. Acho que eu passei aqui. Deixa eu ver. Está escrito o que, irmão, no texto? Esta é a glória. Eu sei quem é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Aqui, o nome demonstrativo. Quem é o Rei da Glória? Melé quer dizer rei. Quem é o Rei da Glória? Melé, rei. Agora vamos mostrar quem é o Rei da Glória. O verbo, aí vocês estão vendo ali, poxa, ele falou que aqui é quem, né, o Rei da Glória, mas não tem esse verbo conjuntivo, lembra dele? Mas aqui não é um verbo, não, aqui é um verbo, ser, e que no hebraico o verbo ser, ele não é registrado, ele subentende, por isso que está assim. A gente pergunta se esse camarada é doido, como é que estudou a língua dessa, né? Até hoje eu me pergunto como é que eu estou levando para o pastor no mesmo caminho. Tá ali, comprovado. Mishkan. Outros dizem que significa a presença de Deus, né? Presença de Deus. Mas presença de Deus em hebraico é Mishkan, que significa tabernáculo. Mishkan. Entretanto, a presença de Deus que se dava através do tabernáculo, que era santuário portátil, né? Onde eles foram levar o tabernáculo lá. É Mishkan, não é Shekinah, a presença de Deus. A referência é essa, porque tabernáculo significa a presença santa de Deus. Que nós vimos ali, né? Aí em Êxodo 25, 9. Tabernáculo, já viram já, não já? Sim. Então tá. Na verdade, Shekinah, por ser uma palavra usada na Cabala judaica, tá? Se encontra dentro do contexto místico, né? De algumas linhas. E elas vão ser dentro do contexto de algumas que levam em certas direções estranhíssimas. Tanto que quando eu dei essa palestra, na época, eu precisei, futucando, eu precisei entrevistar até satanista, adoradores do camarada lá.
como experiência, eu precisava, porque uma vez eu aprendi com um kardecista, ele falou comigo, olha, eu respeito os evangélicos, ele falou comigo, mas olha, mas eu gostaria que vocês lessem primeiro para depois falarem, né? Porque eu não posso falar aqui, né, sem explicar, sem entender da coisa, então eu tive que ir lá, entrevistar pessoas que costumavam lidar com aquilo, para que eu pudesse entender e explicar para entender como é que é a coisa, para não sair de fora da verdade. Então eles me explicaram. Olha lá. O Mishkan quer dizer tabernáculo. Não é Shekinah, gente. Então a palavra hebraica, Shekinah, ela seguiu várias linhas, vários segmentos místicos. E como você, como cristão, pode fazer parte, deixar que se faça parte, como eu falei desde o início, ser zeloso, cuidadoso com as coisas de Deus, sem antes futucar, está lá em João 5, né? Futucar a escritura e analisar. Cantando, os camaradas lá pulam isso pra caramba lá, eu cansei de ver os caras pulando, que eles pulam, porque o pentecostal pula muito, né? Então, vejo os caras pulando lá, o pessoal pulando bastante, cantando esse louvor. Depois aconteceu isso, depois você dá uma palestra dessa, depois de uma camarada canta, aí depois você chama, agora vamos ao culto de doutrina, aí você fala sobre isso. Então se conta dentro dessa linha, né? Uma outra parte, maçonaria. Vamos ver aqui. Tá aqui. Olha lá. Maçonaria. Acesso livre para maçons. Está ali. Shekinah. É usada na maçonaria. E aí, gente? A outra aqui. Sagrada Glória de Shekinah. Isso aqui é o símbolo da maçonaria, né? São os... Olha lá. Palavras hebraicas. Letras hebraicas ali do lado, né? Vamos ver. Uma figura feminina embaixo, pastor? Oi, querido? É uma figura feminina, não é? Essa figura feminina, você é bom. Olha, leva ele com o senhor, hein? Sexta-feira estudar hebraico com a gente lá. Tem uma deusa chamada Lilith. E para o judaísmo místico, Lilith é um demônio da noite. Lilith, porque Lilith, Laila quer dizer noite em hebraico. Laila Tov, boa noite em hebraico. Então Lilith, deusa da noite, que para os cabalistas é um demônio da noite. Vocês vão ver aí. A mulher vai falar aí no videozinho que nós temos aí. Só chamar a atenção, esse segundo desenho ali, está lá o nome de Deus ali, Yod, Re, Vav, Re, nos 4 cantos. Aqui? Onde? Yod, As letras. Assim é! o nome de Yod, Re, Vav, Re ali. Benção, isso aí. Yod, Re, Vav, Re. E uma deusa meio demônio. Não, essa aí, no caso, é a Shekinah. É Shekinah. Que no caso é feminino, né? É o lado feminino de Deus. Eles insistem em fazer isso. Tem que mostrar isso. A teosofia. Não, mas você tem que perguntar. Que vai cutucando ali, Mas tem que ir mais lógico. Está tudo sério. Que hoje já existe no meio, algumas pessoas do meio batista, hoje, que fala Deus, nossa mãe. Tem igrejas que falam que Deus é gay também, assim. Pois é. Então, você vê a origem de onde que surge, na realidade, essas ideias diabólicas que hoje tem pessoas, eu não sei por que não foram desligadas, foram mandadas pastar. Não, foi inferno. Pois é. Então, já estão lá, de repente. Mas pessoas que estudaram comigo no Seminário do Sul, eles defendem isso. Essa tese, né? Pois é.
Ó, sempre interrompam, quiser acrescentar alguma coisa, que isso é para enriquecer para a gente mesmo, tá? Que eu também estou aprendendo aqui. Essa mulher, gente, Helena Petrovna Blavatsky. Oi? Vi a foto dela naquele livro assim, acabado. Helena, sabe o que é essa mulher? Ela é coautora do misticismo, do místico, secreto, oculto, ciência oculta. Ela é a cofundadora. Essa mulher ela tem uma história, quando ela era jovem, ela é bem pirracenta mesmo. Quando ela era jovem, o pai dela, naquela época, o pai dela fez que ela casasse com um homem, com um determinado senhor. Era já com os seus 60, 70 anos esse senhor. Ela era novinha, ela é russa. Aí ela queria fazer as coisas, o marido ficava assim no pé dela, sabe? Aí sabe o que ela fez? Ela deu uma surra nele, mandou ele pastar e foi viver a vida dela. Ela se tornou a criadora do misticismo. Falou em misticismo, chama-se teosofia. Quem já ouviu falar em teosofia? É ela que é a criadora da teosofia. Cofundadora, Helena Petrovna Blavatsky. Ela é russa. O que é a teosofia? É um conjunto de doutrinas filosóficas, místicas, ocultas. É isso que essa mulher faz parte. Vamos ver outro segmento aqui. 14. Lembra que eu falei que ia mostrar outras sefirotes? A árvore da vida? A outra aí. Que beleza. Tem que a ver com a palavra de Deus, gente. Entendeu? E olha, quando eu comecei a fazer pela primeira vez que eu dei essa palestra, era bem maior ainda, mas olha só, o que eu fui questionado. Aí teve até um padre na época que questionou. Uma mulher foi perguntar, ela era da igreja católica, ela foi assistir essa palestra minha. Aí ela falou, padre, eu vi lá um homem lá falando que não é padre, ele estava falando sobre isso aí, que Shekinah não tem na Bíblia. Não tem problema. Aí o pastor, meu pastor lá na época, falou, ótimo, o padre lá falou que Shekinah tem na Bíblia. Tem na Bíblia? Tem, não é possível. Tem na Bíblia. Então tá. Aí eu peguei a Bíblia hebraica, por quê? Tem que ser a Bíblia hebraica, né? Aí levei para ele. Ele não sabia hebraico. Fala sério, velho. Entende? Não tem na Bíblia hebraica. Vocês acabaram de ver aí. Não tem essa palavra. Você vai procurar e não vai achar. Ela tem na Cabala. Na Cabala você vai achar. O que tem na Bíblia, uma vez eu dando aula lá no seminário, não foi aqui não, foi em outro seminário. Aí o aluno, professor, eu estava dando aula sobre isso. Aí pergunta, professor, tem a palavra Shekinah aqui na minha Bíblia? Pô, fala sério, em português tem a palavra Shekinah. Deixa eu ver, cadê? Não aqui, ó. Oh, mas isso aí, meu filho, é o comentário de baixo da Bíblia. Fogo, né? Cara no seminário, hein? Tá aí uma sefirote com as 10 safiras, né? Mahut, que é os pés, como eu falei, e nós vemos aqui uma serpente, que Shekinah também é vista como a parte contrária a Shekinah seria Lilith, que seria uma serpente, que na Bíblia católica poderia ser aquela serpente, né? Essa tal de Lilith, que levou a mulher a pecar contra Deus, né? Uma estrela de 5 pontas ali embaixo? Onde? Sim, a estrela ali. Não, dia de 5, né? Não, é satanista, né? Aí é satânica. Vocês viram, vocês vão ver. Esse é outro safirote, vocês verem. Já sabe o que é? Isso aqui é uma árvore da vida. Pelos cabalistas, sefirotes são que análise de cada uma. Um dia que o pastor quiser, a gente vem falar só de sefirotes, você entendeu? Mas não interessa pra mim. Essa mulher, gente, sabe quem é essa mulher aí? Engraçado, ela só anda de preto. Tem um camarada aí que fala sobre que não tem o tal de... que não tem, ele não mistura com igreja, ele não é da igreja não. Eu notei que ele só anda com a camiseta preta. Eu esqueci o nome dele. Oh meu Deus.
Ele fala que não precisa, as pessoas não precisam estar na igreja, não. A igreja de Deus, lógico, né? Que a igreja não é o templo, isso aí está certo. Mas eu fiquei questionando meio ele. Vou lembrar o nome dele até o final. Essa mulher aí, é um nome bem brasileiro, Aline Santos, já ouviu falar dela? Ela só anda de preto. Esse é o filme dela que nós vamos ver. Tá aí, isso aí é o quê? Maçom, né? Mas essa mulher é o seguinte, ela é jornalista, ela é taróloga, cabalista, sacerdotisa lá da área dela, pesquisadora de ciências ocultas e numeróloga. Ela é tudo isso aí, tem mais, aqui eu não botei tudo aqui. Eu vou ver um convite dela aqui. Aí, ela aí, tá vendo? Tá no cantinho lá. Que lugar é esse aí? Aquele olho lá que tudo vê. Gente, o que isso tem a ver com Deus? Né? Maçonaria. Ela está dando uma palestra aí. Até a maçonaria mudou, né, pastor? Oi? Até a maçonaria mudou, né? Se Pois a é. mulher entrar lá para falar, né? Mas é. Como é que são as coisas? Mas isso é mais exatamente. Final dos tempos mesmo. Olha ela com o grupo dela aí. Está analisando o quê? Porra. Como é que você falou? Como é que matava? Exatamente. Analisando a Sefirote. Mas aí só mostra o pau, não mostra a cobra. Olha o convite dela aí. Está aqui embaixo, vou ler para vocês. Falecedora quente. Aline Santos, jornalista, terapeuta. Molista. Hã? Holística. Rosto, tu mesmo que eu sem óculos. Deixa eu ver quem está conseguindo ler alto. O investimento é de R$80, tá? Quem... Ela vai pagar pra gente ir, né? É. Da Cabala. Cabala ali é escrito com K, né? Porque que eu falei que é de origem hebraica. Então, pô, não tem C no hebraico. É o K, tá bom? Ô pastor, isso é bem bizarro, os judeus sabem pra gente ir lá estudar pra eles. O quê? A cabala, né? Sim, abre. Eles escolhem algumas pessoas e chamam. Ele é o grupo, você vai lá e eles vão te ensinar, vão ensinar o estudo da cada uma sefirote, o que significa, né? E é bem profundo o estudo, viu? Bem profundo. Essa mulher aí, ela fala da Lilith, que segundo a crença judaica é um demônio noturno, porque Lilith, que eu já falei aqui, é Laila em hebraico, quer dizer noite, escuridão, porque noite em hebraico é isso, tá? Laila. Vamos ver mais uns 18 aí que eu mostrei, né? Foi uma deusa adoradora da Mesopotâmia e na Babilônia como associada como a Ventus, que é essa tal de Lilith. Deixa eu ver se está aqui. Será que não está? Deixa eu ver se eu botei aqui. Acho. Essa é a Lilith. Dá para ver? Dá. Da noite, né? Diz assim, ó, foi uma deusa que foi adorada na antiga Mesopotâmia e na Babilônia, associada com ventos e tempestades, né, que se imigravam, por exemplo, quando a presença dela trazia sempre transtorno, enfermidades e morte. Era essa aqui. Nós temos um vídeo de 30 minutos, tem lá dentro daquele texto, dentro daquela pasta, tem lá, está lá escrito palestra e tem um videozinho em cima, pastor. Vou pedir para o pastor passar para a gente aí, depois a gente volta a falar um pouquinho. Prestem bem atenção naquela mulher que eu falei aqui, Aline Santos. Pedi para ele botar bem alto, para vocês escutarem. Aqui vai querer parar? Vai querer parar aqui? O coisa está gravando? A água dele.
Ah, que bom. Bota bem alto, viu? Vamos prestar bem atenção no que ela fala aí. Aqui, ó. Só testar porque o negócio do som aqui. Ela tá reunida ali com as pessoas dela. Pode soltar aqui? Pode soltar o vídeo? Sim? E a parte do Sudeste começou a me chamar aqui. Por quê? Porque eu está bem difícil agora de Deus que era a glória de Deus estava presente, não era chegar. Então havia partículas, havia gases, e quando a coisa ia mal, era porque Shekinah tinha se afastado da humanidade e ele tinha se afastado. Então, vinha para cá. Tá dando para escutar? Ah, sim. Aí você volta um pouquinho, tá? Porque a palavra.
A serpente sempre está na história. Desde a criação do mundo, né, que é um símbolo de Lilith, a serpente também, né, até a caída do Egito. E eles fizeram essa significação. Por quê? Porque o autor, o nome dela, significa casa dos meus olhos. Então, a casa dos meus. E Shekinah em hebraico significa habitação. Então, ela é a glória de Deus. Ela é a glória de Deus, o nome é a habitação. Então, ela é a deusa templo, que nem natural. Ela é uma deusa templo, Shekinah, por isso, também se torna uma deusa templo, onde a glória de Deus habita. E nesse processo dele cair do deserto, quando eles fugiram do Egito, o que aconteceu com Moisés? Moisés caiu para conversar com Deus no alto da montanha, né? Porque Deus só aparecia no alto da montanha. E nessa fase da história, Deus já não é mais conhecido como o Deus. Ele não é mais Elohim. Ele é El. El é o Deus da montanha. Então, na verdade, que foi aí que Moisés soube do Deus, porque ele seguiu Deus, ele nem sabia que não tinha. Era o Senhor da montanha, era El. Então, ele seguia El. Aí ele recebeu o nome e ele perguntou: quem que eu achou? Ele falou: não, eu sou aquele que sou. É um verbo, quer dizer, ele ensinar. Tinha não, isso aí é um verbo. Eu sou aquele que sou. Acabou, mas eu sou a conta quem eu sou. Eu sou. Aí ele estava lá, montanha, bonitinho, recebendo os mandamentos, que são os mesmos mandamentos que tem na Constituição, que tem na lei, no Código Civil, que é não matar, não matar. Quer dizer, eles são mandamentos de Deus, não. Moisés está criando uma civilização, ele precisava de lei. Você imagina uma multidão no meio do deserto, cada um fica no meio do outro. Se cada um fica pegar o braço do outro. Não é velho? Você já pensou? Eu poderia ser divertido, é. Poderia ser Então ele chegou lá, deu a doida, deu um fogo, matou todo mundo que encontrou
coisa material, foi quando ele teve que curar um pouco, que ele fez casado com uma serpente para as pessoas olharem. E também ainda é um símbolo da Deus, serpente. Ou seja, você está morrendo, vamos pedir para a morte não nos levar. Né? E foi indo o processo todo esse processo. Até o nosso lado, né, da história, até chegando no Novo Testamento. Aí quando chega no Novo Testamento, fala assim, poxa, mas o que tem a ver com o Novo Testamento com Chiquiná, com Ana, com Estado, com Cristo? Tem, se você parar para pensar, que em hebraico, por exemplo, a palavra que fala lá do sopro de Deus, a força vital é Ruach HaKodesh, quer dizer, ela é a glória de Deus, né? Ou o Espírito Santo traduzindo para a gente, o Ruach HaKodesh fala, é o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, quando passou por Evangelho, passou por ser o Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo. Nessa época, fala, pelos escritos que tem na Bíblia, que o Espírito Santo apareceu sobre Jesus Cristo, que era em forma de pombo, outro símbolo da Deus. Shekinah é uma palavra feminina em hebraico. Ruach HaKodesh também é uma palavra feminina em hebraico. Então, Espírito Santo, forma de pomba, lembra quem? Afrodite, Ishtar, lembra Inanna, você. Oi? Eu li isso. Pois é. Então, todas as deusas de fertilidade, todas as deusas de criação. Então, quer dizer que vai mudando o tempo, vai mudando os povos, vai mudando os nomes, mas a essência da deusa vai encarnando em novas personalidades. Porque o povo evolui a palavra, e a deusa ela vai se adaptando. Por exemplo, que nem na outra palestra falava que hoje em dia não dá para a gente entender. Mas de uma certa maneira a gente procura Deus, a gente encontra pessoas que convivem com a mesma realidade da gente, porque aquela realidade que nos forneceu, ela não nos preenche, não nos diz respeito, não somos nós. A gente vê alguma coisa lá. E a gente, como tem possibilidade de estudar a mais, a gente precisa de mais conhecimento. A gente não vai se contentar. Então, o Espírito Santo, que também é uma forma feminina de Deus, que é o símbolo da Deus, chega aí até os evangelhos e até a parte onde Jesus nasceu. Só que depois do advento do cristianismo, o que aconteceu? Quiseram eliminar a figura feminina de Deus. Mas como a deusa é imortal e ela não morre, ela adquiriu uma nova personalidade, que é hoje a Nossa Senhora, aqui no Brasil, Nossa Senhora, no mundo, Nossa Senhora, várias formas, várias nomes. Aliás, a ladainha de Nossa Senhora é um hino livre. Porque as pessoas falam, o hino, a ladainha de Nossa Senhora é um hino livre. Se você for lá,
serpente vai lá. Então, se a gente parar para pensar nisso, o que a gente vai ver? Que a palavra Shekinah, ela também tem a ver com tudo isso. E ela tem a ver com Shakti, que é a deusa que mora enrolada na serpente no chakra básico. Por quê? Porque Shekinah é o sobrenatural da vida e Shakti também é energia vital. A gente vai ver que essas culturas, elas vão mudando o nome da deusa, mas no fim a deusa tem o mesmo. E no hinduísmo, a gente vê que no processo da yoga, quando a pessoa trabalha, ela tem como finalidade desenvolver a energia para subir no caminho. Se a gente chegar nos escritos dos rabinos da cultura hebraica, a gente vai ver que nos livros dele, no Talmud, está escrito lá, quando a pessoa vai orar, ela deve se ajoelhar e curvar a coluna, para deixar a coluna mais flexível. Se ela, deixando a coluna flexível, o que vai acontecer? A energia vai fluir e Shekinah vai iluminar a pessoa. Ou seja, Shakti. Né? Porque no hinduísmo eles também mandam afrouxar a coluna para que a energia flua e a pessoa seja iluminada. Então a gente vai ver que a gente quer uma apanhada de toda essa história, que a serpente está lá dentro do paraíso, que passou de Inanna, da Shekinah, para Hathor, do Espírito Santo, para Shakti, tudo, você vai ver que ela é uma deusa templo, como o nome dela está dizendo. Só que ela é uma deusa templo que habita na gente. E a gente não é o templo. Na verdade, o que existe são casas de orações e são lugares onde as pessoas se reúnem. Mas o verdadeiro templo da Deus somos nós. É em nós que ela habita, porque o sopro da vida, que é Shekinah, habita em cada um dos seres humanos. Tanto com a sua parte, vamos dizer assim, luminosa, como a sua parte escura. Aí vai no gosto do período, né? Você desenvolve o que você quer. Você pode desenvolver a sua energia de uma coisa extremamente positiva ou extremamente negativa. Cada um tem a liberdade de fazer, porque a Deus é democrática. Ela deixa você fazer o que quiser, porque você vai ensinar para passar o tempo pagar para você. E como ela é eterna, e eterna somos nós, a gente tem vidas, e não podemos aprender novo, e isso daí vai fora, para aprender. Porque do mesmo jeito que ela é aquela mãe que nos dá carinho, ela é aquela que deixa a gente caracterizar para ter carinho. E assim vai na vida da gente. E através dessas técnicas, vamos dizer, de meditação, de visualização criativa, de fazer exercícios de yoga, a gente pode desenvolver o tempo da gente, para que a Deus realmente habite e nos forneça toda a capacidade que a gente tem lá dentro da gente, mas que ela não vamos dizer, aproveitada. E na medida que a gente entra nesse caminho espiritual, a gente desenvolve. Então tem coisas para as pessoas que estão fazendo, mas imagina isso, você já pensou? Se você não pensou, você não vai fazer isso. Porque eu sou o tipo de pessoa que fala assim, ó, eu tenho que comprovar para você, se realmente funciona. Eu vou testar. Se funcionar, funciona. Se não funcionar, eu tento outra. Eu tento outra coisa, eu tento outra maneira. Então, na vida da gente, o que é importante a gente entender é isso. Que por mais que a gente ande, por mais terra que a gente vá, muda os nomes da Deus. Mas a Deus é eterno. Vai dando. Da mesma maneira que a gente reencarna e muda de nome, a Deus não muda de nome e reencarna conforme o ambiente onde a pessoa vive, conforme a terra onde a pessoa está, conforme a vida que a pessoa leva. Ela tem vários nomes. E as pessoas vivem dizendo que ela não existe. Ela não existe. Por mais que se tente negar, ela existe, está presente e atuante. E como eu estava falando, na igreja católica também precisa pagar, né? A figura pelo menos a parte da figura da Deus, e tentar. Aí eles fizeram assim, eles transformaram a Nossa Senhora em Virgem Maria Madalena e em prostituta. Não
Maria Virgem foi casa da Maria Madalena, né? Não tem nenhum lugar que fala que Maria Madalena era prostituta na Bíblia. Porque a prostituta que aparece na Bíblia não ficava no nome dela. Fala adúltera, não era nem prostituta, gente, era adúltera. A adúltera, ela traiu o marido dela, não quer dizer que ela fazia isso com todos os outros da vila. Porque nem a Bíblia está falando que ela era prostituta, senão onde sai essa prostituta? Ninguém sabe. Porque a porque os caras fizeram, aliás, né, nesses concílios aí, teve um deles aí, eu acho que um prefeito de mulher brasileiro, que decidiu que a mulher tinha alma, porque era parte não tinha alma. Nossa, eu sou psicóloga, eu achei maravilhoso. Não, decidiram, foi no dia de concílio, foi no dia de concílio que decidiu que a mulher tinha alma, já não era profissional. Fez uma pessoa que olhou, hein? Cara, eu cheguei, isso mesmo? Como também os padres podiam casar, mas aí fizeram uma lei lá que os padres todos eram casados, que os padres no dia de culto não podiam ter relação sexual. Como em determinada cultura magística, no dia de relação sexual não se tem sexo. Então decidiram que os padres decidiram mais uma vez as culturas paganas que no dia de culto não podia ter sexo. Só que aí o que os caras fizeram? Eles adulteraram a lei, porque se o cara ficava, ele não lava, ele não gera herdeiro. E se ele gerar bastardos não herdam. Então o cara não podia casar. Mais uma questão política. Se vocês pararem para olhar toda a história do patriarcalismo, toda essa história dessa cultura, nada mais foi do que política e foco. Se a mulher é minha, o filho é meu, então eu crio porque ele vai trabalhar para mim. Se o filho não é meu, eu mato, eu desterro ele, porque eu vou criar a cobra dele de casa. Não, o cara vai me matar, porque ele vai herdar o que é meu, então, esse tipo de coisa. Aí, ela tem que ter o lado feminino. Pelo lado masculino, é o lado da política e da força. Por isso que não se consegue acabar com a Deus, por mais que tente, não se consegue, porque não se consegue erradicar a espiritualidade das pessoas, porque por mais que você tenha que as pessoas sejam, elas têm um lado com a espiritualidade. Então nunca vou acabar com a espiritualidade feminina. E assim foram as encarnações a Deus. Agora me pergunta alguma coisa, alguma coisa. Perguntar sobre não, a relação de Chacruzão, né? A relação aí eu não tinha pegado. Eu tenho mas eu não peguei desse lado. Se você parar para pensar, o seguinte, Nã, como era das culturas mais antigas, ela é a deusa mais completa. Ela é a deusa mais completa. Porque com o advento do patriarcalismo, das culturas patriarcais, a personalidade da deusa, que era única, que era íntegra, ela só tinha um lado claro e um lado escuro, como deusa da vida da fertilidade, ela era clara, e como deusa da morte, ela era uma deusa infernal, então ela era dividida. Com a cultura do patriarcalismo, foi dividindo várias personalidades. É como se a deusa chegasse em cada lugar, ela representava uma pessoa, um papel diferente, e foi dividido. Então as outras deusas são bem divididas. A gente tem muito isso na cultura grega. É uma deusa do amor, uma deusa da família, uma deusa da casa, uma deusa da sabedoria. Então, todas as qualidades que eram de Nã se tornaram divididas nas outras deusas. Em todas as outras deusas, eu posso afirmar isso, pelo menos nos meus estudos até onde eu estudei agora, todas as outras deusas são encarnações divinas, que é a deusa mais antiga que tem. Da primeira cultura de cultura suméria. É a cultura mais antiga. A primeira cidade que existiu no mundo em que tiveram cultura foi a cultura suméria. México, aí, em alguma parte era Tammuz, né? Tammuz. Aí, então, e ela tinha, vamos dizer assim, tinha Enki, que é o Deus Criador, que é El, que eu vamos dizer assim. E foi passando por várias, porque tinha Enki, tinha Nana, tinha. Então, na verdade, mas a deusa principal é Nana. Então, hoje no nosso
povo judeu foi dominado pelos romanos e também foram assimilados, o que acontece? A cultura também, através do cristianismo, se espalhou via Roma no resto do mundo. Mas tudo que chegou via Roma passou pelo Egito, passou pelos hebreus, e se você for ficar no caso, vai acabar lá no Uruk, que é a cidade das Sumérias, que é onde os primeiros Eu falei, eu tô pensando assim agora. Essa água já tá bebendo, eu quero passar longe. Essa é doida de pedra. Acho que nenhum manicômio de Santa Mulher dessa aqui. Então vocês Não tem problema, ela é o problema. Vocês podem perceber, né, em que essa palavra, né, está envolvida, né? Então é a decisão é nossa. Acho que alguém não for pro inferno vai querer tomar o lugar de Satanás lá. Vai dar um jeitinho lá na revolução lá. Chega lá, for de mulheres, o negócio dela é de mulheres. Quer dizer, ela tem o Espírito Santo como a deusa, a parte feminina, né? E como vocês puderem ver. Por isso que todas as coisas que vão se achegando ao nosso meio cristão, para que a gente não tenha, como ela falou ali, né? Ela se referiu não como a palavra Deus, que é a palavra Deus, não é o nome de Deus, né? Ela fez uma salada de fruta ali meio estranha. Frutas amargas. E botou como um Deus distante, né? Como um Deus que distante. não se relaciona com o homem. Exatamente. Moisés teve lá, vai lá buscar ele. Mas a questão é que em que vocês vê uma simples palavra, né, em que ela está movida e não tem nada a ver com a nossa cultura cristã. Amém? Examinais as Escrituras, porque julgais tê-las a vida eterna, né? E são elas que dão testemunho de mim. Então é exatamente isso. Vamos examinar as Escrituras, vamos conferir, né? E com certeza aqui ninguém vai cantar mais. Nem pronunciar. Nem pronunciar. É uma palavra que existe, mas é uma palavra que existe. Ela existe, ela foi criada pelos judeus, pelos rabinos, cabalistas. Ela existe, ela foi criada para se referir à presença de Deus e glória de Deus. Só que não está na Bíblia hebraica, ela está no lado místico. Bem entendido? Tá? A gente não está aqui para criticar instituições nenhuma. Se o judaísmo quer trabalhar dessa forma, tudo bem. Nós aqui mostramos a mulher falando um monte de abobrinhas ali, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E para vocês perceberem que ela falou de Shekinah, falou de Lilith, e falou que é a serpente e tudo mais. Mas o que nós queremos é a clareza da palavra. É isso que importa para nós, né? É a clareza da palavra de Deus. É estudar. Estudem sempre, sempre. Eu estudo sempre. Hebraico eu estudo há mais de quase 30 anos que eu estudo o original e tento buscar. Eu comentei com o pastor que como é riquíssimo essa questão de você aprender o original, né? Porque você consegue captar coisas que às vezes as pessoas não percebem. Pô, mas essa não tem na Bíblia, mas tá, tudo bem. Mas por que não tem? Por que ela é feminina? Por que insiste nisso? É porque gramaticalmente, se você for a fundo nas escrituras, você vai entender, né? De uma forma clara. Espero que tenha ficado bastante claro para vocês essa informação. Tá bom? Que Deus os abençoe. Obrigado pela oportunidade, viu?